Fala aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar compartilhando com vocês aí o meu setup atualizado, né? Mostrar para vocês as mudanças que eu fiz desde o último vídeo falando a respeito da configuração do meu personagem até agora, né? Quero mostrar para vocês aí o que eu precisei fazer para tornar o Moonlight Sentinel competitivo no torneio do Exilium World, tendo em vista aí que os daggers estão muito fortes, né, dominando o torneio, né? Tá com um landing rate muito bom do Bluff, além do stun que o Shadow Step está causando aí de aproximadamente 3 segundos, né? Então eu precisei mexer na configuração do meu personagem, precisei fazer algumas alterações nos buffs, nos certificados, né? E algumas coisinhas mais. Então, antes de partir para o vídeo, deixe seu like aí, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade aí, nenhuma dica. Valeu? Vamos pro vídeo. Então vamos lá, vamos falar do meu setup aqui que eu uso para jogar o torneio do Exilium World atualmente, né? Lembrando que esse setup foi montado única e exclusivamente pensando em aumentar o meu índice de vitória contra os daggers, tá bom? Bom, a primeira mudança que eu fiz foi nas DAIs, né? Deixei de jogar com aquela build de Dex. Agora eu tô jogando com 2 de STR, tirando 2 de Dex. Não se preocupa com esses 2 pontos de Dex aqui, porque o Elfo Branco ele tem o maior Dex das raças, né? Então esses 2 pontinhos de Dex aqui não fazem diferença, tá? Acredita em mim, vão me dar mais benefícios do que prejuízo eu perder esses 2 pontinhos de Dex aqui, ao invés de tirar 2 de com. E utilizo 3 de STR aqui, menos 3 de com. O It mais 4, Int menos 4, né? Aqui é o padrão. Aumentar aí o nosso casting speed aí do nosso Elemental Heal. Bom, depois das DAIs, a minha segunda mudança foram nos buffs. Eu deixei de utilizar 2 Berserkers, né? Porque jogar contra Dagger com 2 Berserkers é sentença de morte. Eu jogando com 2 Berserkers eu tava morrendo em um Shadow Step, enfim. Iniciou a luta, aquele primeiro Shadow Step do Dagger ali, se ele me acertasse aquele stun de 3 segundos que o Shadow Step tá aplicando agora, eu tava morto. Basicamente era isso, né? Ou deu um Shadow Step, não pegou o Shadow Step, mas pegou o Bluff. Mesmo comigo estando de HP cheio, eu morri. Então eu precisei fazer essas mudanças aí pra pelo menos ter um tempo de reação, né? O meu intuito na mudança da build foi não morrer em um CC do Dagger, entende? Esse foi o meu foco principal. Porque se eu não morrer naquele bluff que ele me acertou, eu vou conseguir me curar de novo e no dano frente a frente eles saem no prejuízo, né? O Dagger ele é totalmente dependente ali do bluff para ele poder finalizar a luta. Então eu tinha a convicção de que se ele não me acertasse o bluff, se eu conseguisse ficar frente a frente com ele, o meu dano é bem maior que o dele. Isso aí é inegável, né? Então eu tirei o Dance of Berserk e coloquei o Dance of Concentration, né? Que aumenta o meu Magic Cancel Damage para 40 e aumenta o meu Casting Speed em 30. Então nessa configuração aqui, jogando com 2 Concentration, dificilmente ele vai conseguir cancelar algum dos nossos heals, né? É muito difícil ele cancelar com um ataque básico, enfim, com habilidade. Não é impossível, vai acontecer, só que a chance é mínima, né? Ele vai precisar gastar ali o Shadow Step dele para cortar a nossa cura, né? E concomitante a isso, eu adicionei na minha build o Gift of Seraphim, né? Que eu não utilizava, mas jogando contra os daggers, a gente tem que spamar heal a todo tempo, causar dano e ir se curando, causar dano e ir se curando. E essa redução aqui no tempo de reuse do heal é muito OP, cara. Vamos dizer aí que a gente fica aí com um cooldown aí de 2 segundos, basicamente no heal, né? Então é uma quantidade considerável de HP a cada 2 segundos de cooldown. Então nos buffs basicamente foram essas as mudanças que eu fiz, né? Agora vamos falar dos certificados. Bom, a principal mudança aqui nos meus certificados foram as seguintes.
Eu coloquei 6 pontos em Emergency Ability em Defense, tá? Tô com 6 pontos aqui em PDF. E no lugar do Magic Barrier, eu coloquei o Resist Critical. Por que eu tomei essa decisão, né? O que me levou a tomar essa decisão? Bom, o Barrier, ele é uma habilidade excelente, o invulnerável ali, você ficar invulnerável por 4, 5 segundos, não lembro agora, é muito bom. Só que ela é uma habilidade que eventualmente vai me beneficiar. Eventualmente eu vou ganhar um escudo que vai me deixar invulnerável por 5 segundos, né? Só que existem alguns prejuízos nisso, sendo um Moonlight Sentinel. Por exemplo, enquanto tiver ativo ali a habilidade do Barrier, eu não consigo me curar, né? Digamos que o Barrier ativou ali comigo com um HP um pouco baixo, e quando ativou o Barrier eu usei o meu heal e aquele Barrier ele cancelou o meu heal, como já aconteceu. Entendeu? Então eu já perdi algumas lutas por conta disso. Claro que eu não perdi a luta por conta do Barrier, né? Mas foi um fator ali importante que se eu tivesse me curado, enfim, não teria morrido daquela forma, entende? E também se eu tiver com o meu Knight Ability Defense ativado e ativar o Barrier, meio que um anula o outro, né? Então eu preferi ficar com uma única skill de certificado ativa, que é o Defense, né? E coloquei o Resist Critical aí no lugar do Barrier, né? Porque o Resist Critical ele tira na faixa aí de 5% de todo o dano crítico que eu recebo. Então se a gente colocar na ponta do lápis aí o que traz mais retorno, né? Se a gente colocar em pauta aí a duração da luta, com certeza vai ser o Resist Crítico, né? Então essa foi uma das mudanças que eu fiz aí visando esse confronto direto contra os Daggers, né? Então agora eu estou jogando com 6 pontos em Defense, o Boost HP, Knight Ability Defense e Resist Crítico. Bom, agora eu vou estar falando para vocês a respeito do meu setup de talismãs aqui que eu utilizo para jogar contra os Daggers, né? Especificamente. Utilizando a ferramenta de Skill Chance Info que o servidor disponibiliza, eu pude perceber que quanto mais status de com a gente tem, né, e quanto maior for a nossa resistência a stun, menor é a probabilidade do bluff pegar no nosso personagem, entendeu? Resumindo, o bluff para o jogo nada mais é do que um stun, né? Então, para enfrentar os daggers, eu geralmente uso essa configuração aqui. Eu utilizo o Blast Freya, tá? Porque ele me dá uma excelente resistência a stun, né? Além de diminuir o tempo de reuso do meu heal, certo? Me dá mais um de status de con, enfim, é excelente para jogar contra Dagger. Eu uso também o talismã de con, né? E utilizo o White Talisman of Ground, né? Que é o talismã de stun. Com essa configuração, eu consigo uma resistência de um aumento, né, de 69,2% da minha resistência base a stun. Ou seja, uma das principais condições de vitórias do Dagger, que é o bluff, já fica muito mitigado aqui com esse setup, né? Então, super recomendo para vocês. Além de o Blast Freya, ele aumenta o meu Con Stats Resistance, né? Se você fizer uma pesquisa rápida aí no Google, você vai descobrir que dentro das resistências que o status de Constitution te dá, também está ali incluso resistência a stun, ok? Se você perceber aqui, ó, se eu equipar o meu Frenteza, essa resistência diminui para 2.2, né? E se eu equipar aqui o Blast Free, aumenta para 2.4. Então, você tem que ter em mente o seguinte, ao jogar contra os Daggers, se você não tomar bluff, é basicamente meio caminho andado para a vitória, entende? Porque ele vai ficar batendo de frente contigo e não tem como ele trocar dano de frente com você, porque você vai dar um crítico de 4k, 3k e meio, e ele vai te bater 1k e 600 te batendo de frente, entendeu? Então, o que você precisa ter em mente é que se você não tomar o bluff, a vitória é sua. E com essa configuração que eu tô,
Se eu tiver de Ultimate Evasion ali ligado, eu posso tomar bluff tranquilo, porque ele não vai conseguir me finalizar, sabe? Ele vai errar muita habilidade, enfim, dificilmente ele vai conseguir me matar com o Ultimate Evasion ligado, entendeu? E nessa configuração aqui a gente se cura muito bem, né? Eu vou estar deixando aqui o exemplo para vocês aqui de quanto que eu tô curando no rio. Eu tô curando aí aproximadamente 2.688 de HP a cada 2 segundos. E se essa habilidade gritar, esse valor sobe aí para aproximadamente 6.453 de HP. Ou seja, utilizando aí essa configuração e aproveitando aí a duração do Ultimate Evasion, fica praticamente impossível da gente perder esse confronto aí enquanto a nossa evasão estiver ativa, né? Ah, pessoal, e é importante ressaltar também que eu tenho a collection de casting speed e de aumento da eficácia do meu heal em 2%, tá? Inclusive, recomendo para vocês que jogam Demon Light aí estarem fazendo essas collection também. São muito importantes aí para diminuir o cooldown do heal e aumentar a eficácia dele, tá? Então, pessoal, esse setup que eu estou utilizando hoje em dia é excelente contra os daggers, ok? Não é o melhor dos mundos para se jogar contra arqueiros, enfim, não é o melhor dos mundos para se jogar contra magos, mas contra a Dagger, que é basicamente a classe que eu tenho jogado contra aí no torneio, funciona muito bem, né? Vou estar deixando aqui como foi o meu resultado aí da última semana no torneio, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida aí, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo aí, vou estar trocando aí esse conhecimento com vocês. Vocês me ensinam, eu tento passar algo para vocês do que eu tenho aprendido. E é isso aí. Valeu, pessoal. E também levem sempre em consideração que não é só o setup em si, né? Você precisa saber como jogar contra a classe, como você vai jogar contra o Wind Rider, como você joga contra o Ghost Hunter, né? A hora de correr, a hora de agressivar, enfim. Para isso eu tenho uma série aqui no meu canal chamada Guia de Classe, né? Tem uma playlist. Então, se você quer saber como que eu penso ao jogar contra cada classe, enfim, o que eu entendo daquela matchup, né? Vai lá, dá uma olhada lá na playlist que você com certeza pode ser que você aprenda alguma coisinha nova e talvez vendo o vídeo você veja algo que eu esteja errando também e me passe esse conhecimento. Valeu, pessoal? Não deixa de deixar aquele like aí, de se inscrever no canal e tamo junto. Até a próxima aí.